Boa tarde. Hoje, dia 4 de dezembro de 2014, no Jornal do Diretório Central dos Estudantes da UFABC, nós vamos entrevistar Henrique Tragnani, representante do secretário-geral da OEA, Organização dos Estados Americanos, José Miguel Insulza. Ele infelizmente não pôde estar aqui hoje, então nós estamos entrevistando o representante dele. E nós vamos falar sobre o relatório que saiu ainda hoje sobre o período de 2012 a 2014 da Secretaria-Geral da OEA, referente ao nível de implementação do Plano de Trabalho contra o Tráfico de Pessoas no Hemisfério Ocidental. O plano de trabalho ele já está em rigor desde 2010, mas o período que nós vamos falar hoje é do período de 2012 a 2014. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Miriane. Boa tarde, DCE da Universidade Federal do ABC. Como a Miriane disse, foi uma introdução perfeita aí sobre o nosso relatório, certo? Sobre o que a gente vem desenvolvendo com o secretário-geral e a nossa equipe em relação ao tráfico internacional de pessoas na nossa região desse período de recortagem de 2012 a 2014. E hoje, justamente, eu vim representar o nosso secretário-geral, que vem cumprindo uma agenda bastante demandada, em detrimento justamente desse lançamento desse relatório. Muitos governos da região têm interessado nos resultados dessa implementação, como a gente vem implementando isso, e por conta disso ele não pôde estar presente aqui hoje. Eu estou justamente representando ele, e basicamente é isso. Tá. E sobre o tráfico de pessoas, qual que é a relevância deste tema, principalmente aqui no Hemisfério Ocidental, na América do Sul? Bom, é muito interessante trazer esse tema aqui para o âmbito acadêmico, que a gente está conquistando esse espaço dessa entrevista aqui. E mais importante ainda é eu trazer a importância desse tema baseado em dados concretos, né, que a gente vem desenvolvendo em parceria com outras instituições internacionais também, e dados de outras instituições, como do Ministério das Relações Exteriores e de outros resultados provenientes de relatórios da ONU, como eu trouxe aqui para vocês. Para ficar mais evidente do que só a minha retórica, eu posso falar para vocês que 63 mil pessoas, certo, foram vítimas no mundo do tráfico internacional do período estudado, de 2012 a 2014, certo, até o ano que nós vivemos. E um dado interessante é justamente a queda da participação de mulheres no trabalho sexual comercial, certo, que majoritariamente as pessoas conhecem pelo tráfico internacional, que de 2004 era de 84%, em 2014, né, esse ano já tem uma queda para 71%, ainda é um número absurdo, muito grande, mas a gente já pode atribuir essa redução, de certa forma, às políticas públicas fomentadas pelos nossos projetos, pelos nossos estudos. Então, é muito importante trazer esse tema por conta da participação das mulheres, da participação crescente dos homens no trabalho forçado, em detrimento da queda da participação das mulheres e também das crianças, principalmente, né? Vale ressaltar que a porcentagem de participação das crianças no tráfico internacional global é de, em média, 28%, enquanto que nas regiões menos desenvolvidas, como da África Subsaariana, América Central e América do Sul, esse dado varia em torno de 60% a 70%, né? Mais especificamente 62% a 64%. Então a gente tem números gritantes aqui de populações vulneráveis, né, como crianças e mulheres, certo? E homens em situação de renda vulnerável também, que são forçados a trabalhar quase que em situação análoga à escravidão em outros países que não são os seus, certo? O que torna a situação pior ainda. Então, basicamente, isso justifica um pouco da importância. E outros dados também que a gente pode trazer é que houveram mais de 1.000 ocorrências entre 2005 e 2011, mais de 400 casos envolvendo vítimas de exploração sexual, quase 200 casos de trabalho escravo, certo? E um dado interessante também que justifica a importância desse estudo na nossa região é que 77% dos criminosos eles são nacionais, inclusive. Então, os líderes do problema estão aqui no nosso território nacional também, por isso que é tão importante estudar esse tema atualmente. E dentro deste plano, né, de trabalho contra o tráfico de pessoas, quais são as principais atividades envolvidas nesse período de 2012 a 2014? Muito bem colocada a sua pergunta, é muito importante que todo mundo saiba o que a gente vem desenvolvendo, né, reconhecer esse trabalho, que a gente já vem colhendo os frutos importantes, inclusive perante os números que eu apresentei aqui anteriormente. E, bom, as atividades elas se resumem a desenvolvimento de capacidades, em segundo lugar, a sensibilização e fortalecimento sobre diferentes manifestações de tráfico no hemisfério ocidental, que eu vou explicar um pouco melhor
dissolver um pouco melhor esse assunto. E, por fim, a promoção da cooperação internacional. Entendi. E nessa questão de desenvolvimento das capacidades, que capacidades seriam essas? Bom, essas capacidades, elas giram em torno de identificar as populações vulneráveis, identificar as vítimas desses delitos, desses delitos hediondos, né, que é o tráfico internacional, seja no quesito da exploração sexual ou da escravidão da mão de obra, conhecer os instrumentos disponíveis que a gente tem, que não adianta a gente idealizar o problema, as soluções do problema, sem conhecer de fato as ferramentas que a gente tem para trabalhar, principalmente em países com situação tão degradante que nós vivemos atualmente, né? E por fim, identificar normas codificadas no direito internacional para conseguir proteger essas vítimas da maneira mais adequada e cada vez mais implementando leis na legislação de forma geral, como a gente vem conseguindo fazer. E o segundo tópico que você apresentou, na questão da sensibilização sobre diferentes manifestações do tráfico, quais seriam essas diferentes manifestações do tráfico de pessoas? É uma pergunta muito importante hoje para a gente quebrar com um paradigma que se tem um consenso, né, até hoje no espaço da universidade, poucos estudantes, né, poucos profissionais têm essa visão mais abrangente daquilo que tange no tráfico internacional de pessoas. Por quê? Hoje nós remetemos essa visão justamente ao tráfico sexual, geralmente, né? Geralmente é isso que vem à nossa cabeça. E essas diferentes óticas, quando a gente percebe que tem diferentes manifestações do tráfico, a gente começa a olhar também para a mão de obra forçada, que vem crescendo exponencialmente, principalmente com os homens, né? Nos últimos anos, de 2012 a 2014, principalmente de 2005 a 2011. Então, olhar com diferentes olhares, com diferentes olhos realmente, né? Esse problema, e vendo que temos outros focos que demandam pelo tráfico internacional. Então, além disso, a gente busca também fomentar, nos órgãos especializados que a gente cria também, abordagens em relação à discriminação de gênero, à violência, à defesa dos direitos das leis, né, dos direitos das trabalhadoras domésticas, né, que são populações vulneráveis e que acabam precisando mudar de país por conta de situações de renda absolutamente precárias, né? Então, basicamente, a sensibilização se dá em torno desse aspecto. Entendi. E eu percebi que se fala muito sobre conscientização, sobre como identificar possíveis tráficos de pessoas e como identificar possíveis vítimas, mas como é que é possível atingir esse objetivo? Bom, esse objetivo é o que reflete o nosso terceiro pilar desse relatório, que é promover a cooperação internacional. Eu acho que a gente vem conseguindo fazendo isso de uma maneira muito bem feita nos últimos anos, né? Principalmente de 2012 a 2014, até o ano que nós estamos vivendo hoje. E promovendo a cooperação internacional, nós acreditamos que é o único caminho possível, né? Transformar essa política em relação a esse assunto tão delicado que é o tráfico internacional, que envolve populações vulneráveis como mulheres, crianças, certo? Domésticas, em uma política de Estado e não em uma política de governo. A partir do momento que você se tem uma política de Estado, e seja qual for a ideologia do país, seja ele desenvolvimentista, liberal, você tem uma política a longo prazo, uma política estável voltada para esse assunto, certo? Uma política institucionalizada nos seus órgãos especializados e não só uma política que vai acabar depois de 4 anos. Entendi. Tá bom, então. Muito obrigada, Henrique, pela sua participação hoje, pessoal. E nós nos encontramos amanhã, então, no mesmo horário, no nosso jornal do Diretório Central dos Estudantes da UFABC. Muito obrigada, Henrique. Perfeito. Eu que agradeço, em nome do José Miguel Insuza, essa entrevista aqui. Eu realmente peço desculpas por ele não ter cumprido essa agenda. Eu tenho tomado conta aí do aspecto da frente da imprensa. Eu agradeço pelo espaço que vocês têm dado para a gente explanar o nosso relatório, os resultados, o reconhecimento das políticas públicas geradas nesses últimos 2 anos em termos do tráfico internacional e ressaltar a importância que tem a proximidade desse assunto com os estudantes. É muito importante, eu agradeço muito esse espaço. Boa tarde para todos vocês. Boa tarde, pessoal.